Olá, meu nome é Pedro Lucas Castagnano da Silva e eu curso Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O tema do meu trabalho é energia fotovoltaica no campo, otimização e instalações de placas solares. Este trabalho está sendo orientado pelo professor Wilson José Gonçalves. Aqui um pouco do resumo do que tratará o trabalho, um pouco de sua pesquisa, objetivo, metodologia, os resultados, as conclusões referentes à pesquisa feita. Um pouco das palavras-chave do nosso tema: energia solar, área rural, IBGE, absolar, fotovoltaica e placas solares. Um pouco do contexto. A necessidade de energia elétrica em comunidades que residem no campo tem se mostrado com o decorrer de décadas ser de suma importância para a sociedade de modo geral, afetando os indivíduos de todas as classes sociais. É importante lembrar que a energia elétrica se faz presente em diversas áreas da nossa vida. Uma das áreas mais importantes é a área da alimentação, o qual os produtores rurais necessitam de uma fonte de energia viável, sustentável, se possível, e de muita qualidade. Segundo a Absolar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, as comunidades rurais e seus produtores são responsáveis por cerca de 12% de toda a potência gerada pela energia fotovoltaica no Brasil, o que parece ser de boa quantidade. Porém, apenas 95% das 6.300 unidades que se utilizam dessa fonte de energia são de pequeno porte, segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O que vemos aqui é que a energia é utilizada, mas ainda em pouca extensão, o que faz com que ainda não percebamos todos os seus benefícios na nossa vida. Um fator que justifica isso é o motivo de só pequenas unidades utilizarem esse recurso. O objetivo. O objetivo é refletir de forma crítica, com base nos parâmetros apresentados na atual pesquisa, a importância da otimização na instalação e do uso de placas solares no campo, a qual tem a possibilidade de proporcionar de forma abrangente energia elétrica, de maneira acessível e sustentável para as comunidades rurais. A energia elétrica pode ser transferida ou implementada de forma abrangente nessas áreas, de maneira extremamente acessível, além de ser altamente sustentável, já que a sua fonte de energia é inesgotável, o sol, para essas comunidades. A metodologia foi a pesquisa em bibliotecas digitais e normas técnicas, como o acadêmico e sites como o Cielo, com a leitura de PDFs, as quais serão referências no final do trabalho. Os resultados demonstram que a energia solar gerada por placas solares incute a solução de vários setores na área do campo, na área rural. A irrigação de plantações, no qual mexe a energia elétrica com a água, o que é algo extraordinário. Monitoramento e auxílio no processo produtivo, bombeamento de água, novamente a água se tornando um novo instrumento de auxílio, manuseio de maquinários, refrigeração, novamente a água, bem como outros setores onde se é possível manipular a energia solar em áreas rurais, o que gera facilidade aos produtores rurais e seus serviços. Os benefícios, as facilidades que existem na implantação, na otimização da instalação de placas solares nesses setores é de extrema importância e de extrema visibilidade. Quando percebemos, logo identificamos quais são. As conclusões. As conclusões referentes à pesquisa realizada são que a ampliação de instrumentos em áreas rurais que possibilitam utilizar como fonte de energia elétrica captadores de energia solar ou placas solares demonstram vantagem para as comunidades do campo e produtores rurais, sendo necessária a exposição de maneira abrangente, tangível e acessível, e ser capaz de minimizar
as dependências das redes de distribuição de energia urbana, que se localizam afastadas das áreas rurais. É necessário que se exponha de forma mais intuitiva e de forma mais pessoal, ou de forma até mesmo grupal, os benefícios existentes nesse uso de fontes de energia, para assim que os seus consumidores finais, os produtores, possam entender o quão é acessível esse processo. Esse processo irá, por consequência, minimizar as dependências das redes de distribuição mais comuns nas áreas urbanas, que geralmente estão localizadas muito afastadas dessas áreas, o que causa diminuição da sua potência e, às vezes, muitos problemas que demoram a ser resolvidos. Com o uso de placas solares para gerar energia elétrica, esses problemas seriam reduzidos e seus problemas seriam solucionados mais facilmente. O objeto de estudo. A energia solar, parecida ou semelhante ao que conhecemos hoje, surgiu em 1954 por Russell Schwarzschild. Após essa descoberta, o efeito fotovoltaico, que é o que faz a energia nas placas, é o efeito que traz a energia, foi dado início à utilização dos painéis solares em 1958, ou seja, os painéis solares já existiam, mas o efeito fotovoltaico foi acrescentado em 1958. O problema da pesquisa. O problema da pesquisa tem como foco ser solucionado se volta para a seguinte pergunta: levando em consideração o fato de que a população urbana está evoluindo no tocante à energia solar fotovoltaica e demonstrando benefícios, por que comunidades e produtores não podem estar dispondo de tais benefícios? É notório saber que as populações na área urbana está se tornando cada vez mais comum a presença de painéis solares para a geração de energia em suas casas. E é importante que esses equipamentos sejam trazidos para o campo. As hipóteses que serão trabalhadas para a solução desse problema são a distância das áreas rurais para os grandes centros, onde se constroem os componentes necessários para a utilização de placas solares. Essa hipótese ela é quase a resposta, mas ainda não. A distância dessas áreas é sim, sem dúvida, um elemento, mas não é um elemento principal, pois há estradas que possibilitam esse deslocamento até essas áreas e existem diversos meios de transporte, o que facilita o transporte desses equipamentos, como aeronaves. A segunda hipótese. A questão financeira que se faz necessária para se obter todos os componentes necessários para a instalação das placas solares. A questão financeira é um bom ponto. Entretanto, quando se faz a conta ou cálculo para saber se vale a pena, observa-se que é extremamente viável, sendo que irá se produzir sua própria energia e os benefícios são imensos. É claro que é um equipamento um pouco mais caro, entretanto, a sua devolução em energia e em economia é extremamente grande. A terceira hipótese, a falta de informação sobre os benefícios das placas solares, faz com que os moradores de áreas rurais desconheçam os benefícios que existem em se gerar a própria energia pelas placas solares. A falta de conhecimento é o que causa a maior dificuldade, pois quando a pessoa, ou o usuário, ou o morador de áreas rurais, observa os benefícios que existem em gerar a própria energia, ele logo tenta providenciar os meios para que possa sim começar a gerar a própria energia através de placas solares. Então, a provável solução é, primeiro, a compreensão de que não afeta apenas ao campo, visto que zonas urbanas são afetadas de igual forma, já que os produtos fornecidos pelos produtores do campo chegam à mesa no consumidor final nas zonas urbanas. O acesso à informação sobre o maquinário necessário, a manutenção e a exortação dos seus benefícios para as comunidades e os produtores é de extrema importância, para assim eles terem consciência do que estão se propondo a fazer.
Utilizar de maquinários que facilitem o acesso a locais onde se é necessário a admissão de tais sistemas de energia, como aeronaves para levarem os equipamentos ou até mesmo caminhões, quando a estrada possibilita esse acesso, é, e, e, e seres humanos ou engenheiros ou técnicos que possam solucionar problemas na instalação, as questões de onde instalar e todas as necessidades que esse sistema possui. Resultados. A otimização das instalações de placas solares no Brasil se caminha para se tornar um dos principais fatores que influenciam na produção e na distribuição de energia elétrica limpa e renovável. Além disso, da produção de energia elétrica e limpa e renovável, o que já é grande no nosso país, pode ficar ainda maior, com a admissão de vários unidades de captação de energia solar fotovoltaica. Outro fator importante é que esses pontos eles acrescentam de forma impactante a nossa economia, tanto na produção de energia quanto na questão econômica dos alimentos, já que uma vez a energia sendo limpa e sendo, de forma, entre aspas, gratuita, se torna mais barateia o produto. Discussão. O acesso aos equipamentos necessários para a instalação de placas solares ainda se tem como um problema a ser solucionado, apesar de seus benefícios serem maiores que seus valores de compra. A dificuldade na compra de tais equipamentos é um obstáculo para seus produtores. É notório entender que existem placas diferentes para situações diferentes e meios diferentes, ou seja, há placas que se comportam de forma melhor no campo, há suspensões que se comportam de melhor forma no campo, e isso apenas é possível perceber com o estudo, principalmente se for um técnico ou um engenheiro que fará a instalação. Conclusões. A otimização da instalação de placas solares terá um aumento significativo quando os usuários das áreas rurais forem bem informados sobre os benefícios que tal instalação é capaz de produzir em seus espaços territoriais. Informações, por exemplo, de custos de mão de obra, tempo de vida dos equipamentos e quantidade de energia produzida, dentre outros. Ressaltei aqui as mais importantes: a mão de obra, o tempo de vida dos equipamentos e a quantidade de energia produzida. O custo de mão de obra é relativamente baixo em comparação ao custo de mão de obra que as redes comuns de energia pedem de seus clientes. O tempo de vida dos equipamentos é extremamente alto, é extremamente grande, principalmente quando olhamos para um lugar onde não sofre tantas deteriorações como chuvas, chuva ácida, granizo, entre outros. Por ser um lugar no campo, geralmente essas áreas têm mais tempo de sol. A quantidade de energia produzida é um dos fatores mais incríveis, tendo por vista que esses locais, por terem muita conectividade com o sol, pode produzir muitos e muitos watts para as suas unidades. Um pouco de referências que foram utilizadas no trabalho. Ressalto aqui geração de energia elétrica com célula solar fotovoltaica para a população rural de baixa renda, feita por André Gava Gastaldi, Teófilo Miguel de Souza e Rafael Pimenta Mesquita. Um pouco mais de referências, a qual aqui eu destaco Paradigmas da Energia Solar no Brasil e no Mundo, feita por Pedro Daniel Kermesh, Carlos Eduardo Balastrin Flores, William Fernando de Borba, Rafael Borf da Silveira, Jackson Rodrigues França e Natália Lewandowski. Agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus e a minha família e amigos que me ajudaram nessa jornada e que estão sempre me apoiando com força e tudo que eu preciso. Agradeço muito a vocês todos, em especial meu pai, minha mãe e meu irmão.
Agradeço também ao professor Wilson, que foi de grande importância para o cumprimento desse trabalho. É isso, a apresentação está finalizada. Agradeço a você por ter assistido esse vídeo, e até uma próxima jornada.